ser protagonista da sua vida, para se guiar através de um propósito. E a realização maior vem quando você vê que você transformou a vida do outro de alguma forma. Porque senão você fica muito dentro de um egocentrismo que não te leva para lugar nenhum. A gente viveu uma crise com esse sócio francês e foram 2 anos muito difíceis dessa crise. Foi um período muito complexo porque era tudo na mídia, uma exposição absurda, um lugar muito ruim que a gente não sabia agir e atuar nesse lugar. Eu não me lembro de, em nenhum dia, nas minhas orações, eu não agradecer a Deus por aquilo que a gente estava passando. Falei, muito obrigada por nos dar força para enxergar isso aqui e seguir. Porque se a gente está vivendo é porque de alguma forma a gente tem coisas aqui para aprender. A gente precisa estar muito focado a essa essência para que ela não se perca. E essa essência, ela vem com a gente, ela nasce com a gente. E, junto a ela, os nossos dons. Isso já vem. Quantas vezes a gente vê filhos sendo criados pelos mesmos pais, da mesma forma, e os filhos são completamente diferentes, né? São pessoas completamente diferentes. E que você fala, nossa, não é possível. Então, essa construção do caráter, ela se dá diante a vários fatores, mas a essência, ela é da pessoa. Então, todas as vezes que alguém pergunta assim pra mim, nossa, Mariana, de onde você tirou, de onde vem essa vontade de fazer, de acontecer, de sair de Araxá cedo, de lutar pela sua independência financeira, de entrar em tantos projetos, de onde vem isso? Isso vem do seu pai? Isso vem da sua mãe? Isso vem de quem? Eu falo, não, isso veio de mim. Porque eu poderia, com toda a minha história de vida, ter escolhido um caminho ou outro. Eu escolhi esse outro. O que diferencia uma pessoa da outra. Porque nós sempre teremos 2 caminhos para escolher. E esse caminho, ele é escolhido através da forma como você conta a sua história. Então, o que eu busco fazer com a minha história é na verdade, de transformar o limão numa limonada, sempre. Então, não importa o que aconteça, não importa. Eu sempre procuro olhar para aquele fato com aprendizado, sendo grata por estar aqui, conseguir evoluir dentro daquilo e seguir me fortalecendo de alguma forma. Tem gente que prefere contar a história, sua história de vida ou algum problema, alguma questão que passou, se vitimizando e trazendo as suas frustrações como culpa, né? Colocando essa culpa no outro. Tipo, se eu não cheguei em algum lugar foi porque tal coisa aconteceu comigo. Então, eu sempre tirei essa culpa do outro, da vida, do universo, de qualquer coisa que seja, e trouxe a responsabilidade para mim. Então, não é a história da sua vida, é a forma como você conta para si mesmo essa história. E dentro disso a gente pode citar várias coisas, mas eu acho que isso, independente do que eu fiz na minha infância, do que eu sempre busquei, eu acho que em essência eu sempre fui, desde menina, essa pessoa que quis fazer, que quis conquistar. E uma coisa que eu disse, inclusive na imersão da Mulheres Inspiradoras, é que eu sempre busquei ser altruísta. Sempre. Não é só para mim. O que eu faço por mim, que eu consigo expandir e levar para o outro. Quais são as transformações que vêm através de mim e que eu consigo plantar uma sementinha no coração do outro para que ele também se transforme, sabe? Então, eu sempre busquei em todas as minhas decisões e projetos e dentro dessa responsabilidade, em não só fazer por mim, mas onde é que eu consigo expandir tudo que eu posso, tudo que me foi dado como dom, como oportunidade na vida que todos nós temos o tempo inteiro, mas às vezes a gente não quer ver, a gente vai por outro caminho por escolha nossa.
O que eu consigo fazer com isso para que não sirva só para mim, para que eu leve para o mundo algo melhor e maior do que eu mesmo. Com certeza. Você me fez lembrar um vídeo que eu vi de um professor que ele chega pra sala de aula e aí ele fala, gente, me responde uma coisa, se você espremer uma laranja, sai o quê? Aí a menina fala, suco de laranja. Ele, boa. É uma resposta óbvia pra uma pergunta óbvia, mas era a resposta que eu tava procurando. Se você apertar uma laranja mais forte, então, muito forte, com toda a sua força, espreme a laranja, vai sair suco de limão? Ela fala, não. Ele fala, então. Não importa do que você é feito. O que você tem que saber é que dos momentos mais legais ou mais difíceis da sua vida, quando te espremerem, você tem que saber o que sai. E se você tiver consciência do que tem dentro de você, você nervoso ou você feliz, vai sair suco de laranja. Porque você é uma laranja. É isso. Então, se você tiver com altruísmo, no momento difícil ou bom, vai sair altruísmo. Se você tiver tomado de um sentimento ruim, no momento bom ou ruim, vai sair. É aquilo que vai Quando sair. te espremem, vai sair aquilo que tá dentro. Então, cuide do que tá dentro. Né? Mas é interessante porque quando a Mari falou isso nessa imersão que a gente estava, eu acho que a imersão falando um pouco isso, e é uma coisa que eu percebo muito nitidamente em você e na tua trajetória, que é todo o processo, por mais difícil que seja, ou os passos que você está dando, você faz sempre num formato de jornada. E você inclui as outras pessoas vivendo aquele mesmo sentimento, aquela dor, aquele momento. E aí, com isso, vocês demais se fortificam para chegar ali. Até a gente chegar no momento que a gente está hoje, com os projetos que está hoje. Mas aquilo ali refletiu até no bate-papo disso. Ela se colocou num momento frágil e de dor e tudo mais, mas ela expôs isso. E as outras meninas que estavam junto com a gente se sentiram num ambiente seguro para também se colocar ali. E foi um momento que eu falei assim, se a gente não diz, não existe problema. Se não existe o problema, né? Então, quando não é dito... E esse legado de você fazer da sua jornada, levar outras pessoas juntos, eu acho que é interessante, porque às vezes você não tem força sozinha. Então, você precisa estar na comunidade, você precisa estar na jornada para ir. E é um ponto que eu acho que tem em comum com a história da Geise também. Então, o que tá no meu âmago, o que tá ali e que eu consigo fazer que essa jornada participe mais pessoas no mesmo objetivo final. Para você, se sentiu que foi assim também desde o início ou não? Foi mais diferente? Não, sim, eu me identifico muito com a fala da Mari. E conhecendo ela, né, melhor e ouvindo toda a trajetória da Mari, eu acredito muito nisso, eu comungo disso e tenho uma trajetória também que vem desse lugar. Que muitas vezes a gente não se enxerga nisso. E com um processo que eu acredito muito, que é de autoconhecimento, que é isso, né? Como que a gente só vai se colocar vulnerável, que é o que você está falando isso, que a Mari se coloca e permite que outras se coloquem, à medida que a gente também se conhece. Então, esse processo de autoconhecimento, para mim, ele é fundamental na nossa vida. Quanto mais eu me conheço, mais eu passo a entender também o outro e eu entro num processo também de empatia. E aí a gente vai reconhecendo as dores, reconhecendo as dificuldades, tendo essa capacidade de se colocar vulnerável nas dificuldades, inclusive. Então, eu me vejo... neste lugar, eu assim, me sinto muito contemplada com a tua fala, de verdade, quando você fala tudo isso, porque realmente é nesse lugar que eu acredito, e eu vivo muito isso, e é de um jeito muito natural e muito espontâneo, não é planejado, não é programado, e eu olho para trás, né, eu tenho 53 anos, eu olho para trás e eu falo, meus grandes marcos nunca foram planejados, eles foram acontecendo, e aí eu atribuo na questão da minha espiritualidade, da minha relação com Deus, eu acredito na minha orientação divina. Eu sei que eu sou guiada e eu acredito nisso, então, para mim, os meus caminhos fluem. É difícil? Tem um mundo de obstáculos, muitos, mas eu olho sempre, você não falou com essa palavra, mas eu acho que é isso que você quis falar também, o copo meio cheio. Para mim, rapidamente eu já falo, isso aqui tá ruim, tá? Eu olho o copo meio cheio e falo, não era para acontecer isso agora, não era para eu estar aqui. Isso aqui deu, eu até falar, parou no farol vermelho, tô super atrasada, ou não sei o que, tá bom, respira fundo, porque você não é para sabe. você atravessar. Então eu fui aprendendo ao longo da vida que isso também vai moldando num lugar
de aceitação, mas é uma resiliência, não uma resiliência passiva que te paralisa, mas numa resiliência de aceitação do sistema, que o sistema funciona assim. Isso não me impede de ser aguerrida, de eu acreditar, ir buscar, eu vou atrás, eu acredito naquilo, eu sou inconformada. Eu falo, não, tá, assim não, mas como? Mas por quê? Por que que é isso? Eu não me contento. Sim. E eu vou sempre cutucando e trazendo junto.